Olá, eu sou Ana Kézia de Castro Souza, professora de língua portuguesa. Hoje vamos falar um pouco sobre a linguagem formal e informal. Bechara, 1999, afirma que o estudante precisa ser poliglota dentro da sua própria linguagem para se comunicar com grupos sociais, diferentes grupos sociais, inclusive no grupo social considerado culto. Vamos lá? A linguagem formal e informal é usada tanto como na oralidade como na escrita. A linguagem formal é aquela que usamos em situações mais formais, sendo marcada pelo uso da norma culta. Por exemplo, numa reunião com seu chefe, numa palestra, um e-mail enviado à professora. Usar a linguagem formal. Já a linguagem informal é utilizada em situações mais descontraídas, quando existe uma familiaridade entre os interlocutores. Nela não é necessário o uso da norma culta, sendo comum o uso de gírias e coloquialismo. Por exemplo, uma conversa entre amigos, um e-mail para algum parente, algum amigo próximo que tem intimidade, pode ser usado a linguagem informal. Linguagem formal e informal. Exemplos. A gente está muito cansado. Caramba, tô perdido e não sei chegar no hotel. E aí, como você anda? Essa é um exemplo de linguagem informal. Nós estamos muito cansados. Estou perdido e não sei chegar ao hotel. Olá, como você está? Essa é um exemplo de linguagem formal. Viram a diferença? Em uma entrevista de emprego, a entrevistada fala: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. O entrevistador pergunta: e o português? Ela responde: aí varia. Ele estava interessado em saber se ela sabia a norma culta, mas com essa resposta que ela deu, eu acho que ela não conseguiu esse emprego. O registro do texto e as diferentes condições do contexto social do seu produto, da sua produção e circulação. Pelo que vimos até então, podemos perceber que depende do contexto em que estamos inseridos, com quem estamos, para quem falamos ou escrevemos. Tudo isso vai ser importante para a escolha do registro do texto em que iremos usar. Não produzimos texto aleatoriamente, sempre devemos levar em conta todos esses fatores para produzirmos texto adequado aos eventos comunicativos. Assim, seria inadequado ao contexto chegar, por exemplo, no consultório médico e olhar para a atendente e perguntar: pô, esse doutor não vai atender o povo ou não? Esse por meu, que é uma gíria que deve ser evitada com pessoas que a gente não tem muita intimidade. E esse é um pronome demonstrativo cujo uso na situação acima tem uma ideia de a ideia de a proximidade do falante, de intimidade. Que não pode ser usado nessa situação. Na referida situação, seria adequado no contexto social ele perguntar: o médico vai atender hoje? Dessa forma, o falante manteria o respeito com as pessoas que estão ali, que certamente ele não conhecia a atendente
o médico, os outros pacientes que ele não conhecia. Mesmo se ele conhecesse, ele não poderia falar assim. O contrário também poderia acontecer. O filho chegar da escola e encontrar os pais no horário do almoço e proferir essa frase: Excelentíssimos pais, boa noite. O que temos hoje para almoçar? Esse excelentíssimo, esse tratamento não convém ser usado com os pais, apesar de eles merecerem respeito. É um tratamento inadequado para essas pessoas e a ocasião também é inadequado. Já o noite é um cumprimento inadequado ao horário, porque ele chega da escola de dia, então ele fala boa noite. Essas são minhas referências. Obrigado pela atenção.